Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar dessa vez para um vídeo diferente aqui para vocês, exclusivo para os nossos membros e também para todos aqueles que são VIP dessa temporada 25-26. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você um dos times mais lucrativos de toda a liga. E mais do que isso, a gente vai dissecar como explorar eles. E ó, se você está começando no mundo das apostas esportivas em NBA, eu vou cravar aqui para você que se você apostar só contra esse time, certamente você ficará com uma boa margem de lucro no final da temporada, porque é um time que traz diversas possibilidades. Esse time é o Washington Wizards e todos os seus defeitos serão expostos hoje aqui para vocês, mercados interessantes que você pode apostar nesse vídeo em que a gente vai dissecar essa franquia. Mas para a gente continuar trazendo um vídeo como esse, comentem aqui embaixo o que vocês acham de vídeos nesse modelo. Esse primeiro aqui provavelmente a gente vai divulgar mais para frente para o resto da galera, ou no dia da publicação dele, mas os próximos, que a gente vai dissecar todas as outras franquias da liga, são 30 no total, a gente vai deixar exclusivo para quem for membro. Então, se você ainda não é membro, clica no botão de seja membro aqui embaixo e tem acesso a vídeos exclusivos como esses, beleza? Bom, por que que o Washington Wizards é um time muito interessante da gente explorar? A gente está falando aqui de uma franquia que ela é considerada um dos times mais overs que a gente tem na liga. E considerando que a NBA é uma liga over, é uma liga muito bem pontuada, é uma liga ofensiva, então a gente já tem aqui esse um dos melhores times para a gente explorar contra, ou seja, sempre que a gente tiver ali diante dessa franquia, a gente colocar um acima de em diversas categorias contra esse time. Isso acontece porque não só eles são uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola no momento da gravação desse vídeo, a segunda pior, como também eles são um dos 5 times mais rápidos, então eles gastam pouco relógio e se defendem mal. Então a gente tem muito mais tempo no relógio para os seus adversários gastarem e produzirem arremessos na partida, diante de uma defesa que é ruim em diversos quesitos. Outro quesito muito interessante é o fato de que eles têm um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Então, mesmo em arremessos errados que o time que você está a favor executar, eles vão poder pegar rebotes ofensivos e ter, quem sabe, aí, pontos de segunda chance, uma chance de pontuar depois de um arremesso errado. Então, a gente tem todo um cenário aqui para trabalhar com acima de em diversas categorias como contra o Wizards. O mais interessante é que eles não são ruins somente nessa temporada defensivamente. Em várias das últimas temporadas eles foram rápidos e ruins defensivamente, ou seja, é parte de característica dessa franquia, e também a falta de peças, porque muitas vezes você consegue identificar as dificuldades e falhas que o seu time tem e corrigir nas temporadas seguintes, mas às vezes simplesmente falta peça para você fazer isso. Não tem como você melhorar o suficiente com jogadores que não têm as qualidades necessárias para potencializar a defesa desse time. Então aqui vai alguns tipos de jogadores que são muito interessantes da gente explorar contra eles, tá? São os jogadores de garrafão, os pivôs, porque o Wizards é o sexto time que mais sofre pontos para pivôs em toda a liga e são também o time que mais cede rebotes para jogadores dessa posição. A gente sabe que grande maioria dos reboteiros principais das franquias são os pivôs, e também é um time que é o quarto que mais cede assistências para jogadores dessa posição, mas nem todos ali são grandes passadores, então a gente precisa se limitar um pouquinho mais a pontos, rebotes, pontos mais rebotes, ou então até dá para colocar um pontos, rebotes mais assistências. Mas aí você vai ter que tomar a melhor decisão dentro da partida e vai ter que contar com um jogador que ele é bom em todas essas categorias. Mas acima de tudo, quando a gente vai aqui em All, a gente pode observar que o Washington Wizards é considerado o segundo melhor time para você trabalhar com acima de em assistências de jogadores. Eles são também aqui um dos 10 mais interessantes para você trabalhar com acima de em bolas de 3, o líder em pontos de jogador e também o líder em rebotes de jogador. Mas por que esses rebotes são tão favoráveis? Tirando aquele número que a gente já apresentou para vocês, que eles têm um péssimo aproveitamento nos rebotes defensivos. Isso acontece porque eles também são o quarto pior aproveitamento nos rebotes em geral, e também a gente está falando de um time que é rápido, gasta pouco relógio, arremessa bastante, mas tem um terceiro pior aproveitamento na arremessos, né, por 100 posses de bola, ou seja, eles erram muito, e aí consequentemente muitas bolas sobram e os adversários aí podem conseguir overs em rebotes. Então o Washington Wizards é um prato cheio, temporada após temporada.
Para se ter ideia, nos últimos 10 jogos aqui que eles fizeram nessa temporada, eles sofreram 131,6 pontos de média. Detalhe que nesses 10 jogos eles jogaram apenas 2 prorrogações e enfrentaram times de diversos perfis, desde o atual campeão Oklahoma City Thunders, onde eles sofreram 127 pontos, até quando enfrentaram o péssimo Charlotte Hornets aqui e o Dallas Mavericks, que é um dos 3 piores ataques da liga. Mesmo assim, a média de pontuação deles é altíssima, de 131,6 pontos, mas nem tudo são flores. A gente está falando de uma franquia que ela é tão ruim que muitas vezes os principais jogadores que enfrentam eles acabam nem jogando no último quarto porque o jogo já está resolvido no final do terceiro. Então, o blowout, como dizem, é o nosso principal inimigo, mas desde que você tenha uma casa de apostas de confiança na qual você consegue trabalhar com cash out para você sair ali da partida com lucro mínimo, ou então no 0-0, ou com prejuízo baixo, é muito interessante, porque se você vê que esse jogador não vai dar tempo dele bater a sua linha de pontos sem, por exemplo, ali um último quarto, que seria muito importante para essa conta, aí dá para você sair no meio da partida. Mas é fato que o Washington Wizards é um prato cheio para jogadores que pontuam bem, principalmente jogadores que pontuam bem no garrafão, mas de toda forma, toda e qualquer cestinha contra essa franquia vale o risco. Então, bom, o Washington Wizards é simplesmente um dos piores times que a gente tem na NBA, e tudo isso aí, dessa fragilidade aí no garrafão dele, se deve também por conta de que eles jogam com um jogador que é um ala pivô na posição de pivô, então ele não tem a parte física, experiência e altura suficiente para ser um bom protetor de aro, além de que todo o time deles ali tem diversos defensores individualmente ruins ou inexperientes. Então, é um time que dá pra gente explorar, não só nessa temporada recente, mas deu pra gente explorar em diversas das últimas. É um prato cheio para quem gosta de trabalhar com over, e se você tá nessa liga da NBA, você precisa trabalhar com over. É uma liga extremamente ofensiva e que quando você, em vez de ficar forçando naqueles dias com calendário ruim as suas apostas, se você focar apenas em explorar esses times de fato ruins, você certamente será muito lucrativo. Dicas como essa e muito mais você encontra lá no nosso grupo VIP, e também, se você for membro do canal, vamos dissecar todas as outras franquias da NBA daqui para frente. Para quem for membro, então clica no botão aqui embaixo ou então seja membro VIP. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado. Lembrando que hoje à tarde tem palpite diário, como todos os dias, nos jogos da NBA aqui no Cesta de Trade. Sempre se baseando em números de estatísticas, é assim que você vai ser lucrativo no médio e longo prazo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!